Dando sequência então, nós vamos agora falar um pouco mais sobre o centro cirúrgico, nós vamos falar um pouco mais sobre esse setor que é tão importante, que é tão interessante para o hospital e, claro, entrando agora nos equipamentos. Falando um pouquinho dos equipamentos, dos materiais que são utilizados no centro cirúrgico. Equipamento de anestesia, ou o aparelho de anestesia, o carrinho de anestesia. Então aqui são dois modelos de carrinho, contendo monitor, a área de mistura dos gases anestésicos com os medicamentos. Então aqui vai ser obrigatório na sala de operações, isso é obrigado a ter. Vai suprir os gases anestésicos que serão utilizados no paciente, na anestesia, tá, por via aérea, promovendo uma sustentação aí do paciente, da vida dele com segurança, favorecendo aí a manutenção da cirurgia sem risco. As funções básicas desse carrinho é fornecer o oxigênio, favorecer a saída do gás carbônico, fornecer e, claro, trabalhar com a quantidade de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido, regular a quantidade exata de cada um, fornecer o vapor anestésico e facilitar a ventilação do paciente. Facilitou, fez a intubação, esse equipamento ventila o paciente adequadamente. Monitor multiparâmetros ou multiparamétrico é um monitor que vai me trazer os valores principais dos sinais vitais do paciente. Vocês acham que nós vamos precisar de ficar lá com o termômetro? Põe termômetro, tira termômetro, põe termômetro, bota dedinho, vamos contar frequência cardíaca, vamos olhar a respiração, põe o aparelho, manguito. Vocês acham que precisa disso no centro cirúrgico? Aqui, ó. Olha que bonitão, olha que show. Nós temos aqui frequência cardíaca do meu paciente, direto, Nós temos aqui pressão arterial. E aqui tem até o interessante, que é a pressão arterial mínima, pressão arterial máxima, a variação, a oscilação dele. Nós temos aqui, saturação de oxigênio. Nós temos aqui, frequência cardíaca, frequência respiratória do paciente, a pressão arterial naquele momento, na oscilação. Então aqui nós temos a saturação de oxigênio do paciente naquele momento. Então aqui nós temos toda uma oscilação direta dos dados desse paciente. O monitor multiparâmetro ele vai me dar aí a avaliação, a monitorização do paciente, visando ou te ajudando a antecipar, se ele tiver alguma complicação hemodinâmica para a interpretação dos valores aí, para o que vai ser trabalhado. Então esse aqui é obrigatório, tem que ter na sala de operações. Vai medir ali, vai estar apresentando pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação de oxigênio e até o ECG, até aqui, o traçado das ondas do eletrocardiograma do meu paciente. Qual que é a função eletrocardiográfica dele? Está ali, está representado. Então é uma forma que nós temos de acompanhar a situação clínica e verificar o quadro do paciente. O equipamento chamado de bisturi elétrico, que vai estar presente na sala de operações, é obrigatória a presença do bisturi elétrico, mas com detalhe, é obrigatório que ele esteja lá, mas o cirurgião usa se ele tiver destreza e conhecimento, se ele quiser usar. Não é um item que é obrigatório usar na cirurgia. Ele tem que estar disponível para uso quando for necessário. E a partir daí, o cirurgião faz o uso. O interessante do bisturi elétrico é que ele realiza o processo de corte e de coagulação. Ele pode cortar o tecido e ele pode eletrocoagular, impedindo que haja um processo hemorrágico. O bisturi elétrico ele é importante na sala de operações, vai utilizar uma corrente elétrica para fazer as incisões, para destruir tecido, remover tecido orgânico e, claro, para promover aí algum grau de homeostase, que vai parar uma hemorragia. Então, se estiver tendo sangramento, ele interrompe isso. Vai fazer coagulação, vai trabalhar com a dissecção e a fulguração. Vai trabalhar ali com a coagulação superficial e a secção, o corte dos tecidos. E aqui alguns acessórios desse bisturi. O cabo do bisturi elétrico, que vai ser ligado ao equipamento, com a sua pontinha. Um outro tipo
tá, de extremidade do bisturi, outra caneta do bisturi com a ponta dupla, uma placa de eletrocautério aderida ao paciente para coletar essa energia que foi utilizada no próprio bisturi. Aqui existe o pedal para o bisturi elétrico, que vai ser utilizado para realizar o processo de corte ou de coagulação. Aqui pode ser manipulado diretamente na caneta, apertando os botõezinhos. Então o médico quer fazer o corte, ele pressiona corte. Ah, não, eu quero coagular agora. Ele pressiona coagulação. Porque as correntes elétricas, elas variam de um para o outro. E claro, a partir do momento que ele tem essa função, ele pode dar as duas ao mesmo tempo. Ele já pode ir cortando e coagulando. Depende aí da necessidade do cirurgião. A mesa cirúrgica, com todos os seus aparatos necessários, com todas as suas partes que são móveis, perneiras, apoios de ombro, o pano para cobertura do rosto do paciente, a flexibilização da mesa na cabeça, no tronco, no membro inferior, no próprio braço. Tá? É um equipamento obrigatório. Imagina se não fosse. Imagina a cirurgia sem a mesa de cirurgias. Não existe. Ela se destina a sustentar o paciente, a acomodar o paciente. Claro que ele vai ficar configurado nas posições anatômicas para a cirurgia. E funciona à base de eletricidade ou bateria, tendo ainda rodinhas com freios para serem locomovidas na sala de operações, para ser posicionada de acordo com a necessidade na sala de operações no momento. Então ela vai mudar de posições. É dividida em cabeça, tronco e pernas. Volta lá. Cabeça, área do tronco, pernas. E com base nessa divisão, as áreas terão seus próprios controles, facilitando a variação da posição do paciente. E o importante, que eu já vou falar de uma vez, isso aí vai exigir de vocês só lá na frente, mas a posição do paciente, o posicionamento, que a maca fica, que a cama, ou até mesmo a posição dele na cirurgia, quem define, quem escolhe, não sou eu, não é o médico. Quem escolhe a posição é a cirurgia. É o procedimento que vai ser feito. É a intervenção cirúrgica que define a posição do paciente. É a intervenção cirúrgica que fala como ele vai ficar, em qual decúbito que ele vai ficar. Além disso, essas mesas cirúrgicas são extremamente estreitinhas para facilitar o acesso à cirurgia. É uma mesa curtinha, tiver ali uns 60, 70 centímetros. Nossa, é menor do que um leito normal. É mais fina, é mais estreita, para deixar o profissional mais próximo do paciente. Para deixá-lo mais perto. Imagina, maca cirúrgica, mesa cirúrgica, tamanho king size. Como é que arruma a cirurgia? Imagina, o paciente vai ficar no meio do leito, aí o profissional vai deitar do lado dele para fazer a cirurgia. Isso não existe. Mesa cirúrgica é muito fina para ter acesso ao paciente. Os acessórios que podem ser empregados, tá? Apoio de cabeça, coxins para a área de calcâneo, para a área de cotovelo, para a área cubital, apoios da área frontal, apoio específico para a região abdominal, o paciente deita aqui em cima. Quando for, por exemplo, fazer uma cirurgia na coluna vertebral, é uma possibilidade. Quando for fazer uma cirurgia proctológica, no ânus, no reto, é outra possibilidade. Mesa cirúrgica, que vai ser utilizada na ortopedia, com o apoio das pernas afastadas da mesa, agora que fica mais fácil de entender aqui, ó, com o apoio da perna sem suporte nenhum, dando acesso à região da perna do paciente, dando acesso direto ao membro sem que haja nenhum bloqueio ao redor, somente o suporte necessário para mantê-lo elevado. O foco, a iluminação, que é um item obrigatório. Imagina fazer cirurgia se não fosse. Imagina a cirurgia se não tivesse foco. Tá? Foco de teto, preso bonitinho, com braços articulados, 2 braços, que aí o médico ele manipula de acordo com a sua necessidade. É um equipamento obrigatório e vai iluminar diretamente o sítio cirúrgico, tendo aí 2 cúpulas que vão funcionar independentes. Essa cúpula tem o seu funcionamento, essa outra tem o seu. Cada uma delas funciona da sua própria forma. Cada uma delas funciona do seu jeito. Professor, eu sei. Sua pergunta, eu já sei. Vou responder. Por que é diferente da outra? A cúpula principal, ela é maior e a cúpula secundária auxiliar, ela é menor. Não que seja um item obrigatório. Podem ser as cúpulas do mesmo tamanho? Podem.
podem ser da mesma forma? Podem. Mas esse hospital aqui quis comprar diferente. E é até melhor para vocês verem. Que essa daqui é a principal, apresentando 6 focos luminosos, e essa daqui é a secundária, apresentando 4. E todos são ligados ao mesmo tempo. Todos são acionados ao mesmo tempo para manter o sítio cirúrgico adequado à visualização do procedimento. O negatoscópio é obrigatório e vai favorecer a visualização de um exame de imagem como um raio-x. Vai favorecer a visualização de uma radiografia para saber exatamente o que vai ser desenvolvido ali junto ao paciente. Turma, nós vimos aí equipamentos obrigatórios da sala de operação. É o que a sala de operação tem que ter, isso é obrigatório. De agora para frente, a gente fala de alguns itens do centro cirúrgico que poderão ser usados na sala de operação ou até mesmo na recuperação pós-anestésica. Então, não sai daí que eu já volto. E não é para sair mesmo não, tá? Até!